O mundo jaz do maligno. Essa frase, vinda do Evangelho de João, é repetida em cultos, missas e sermões, mas raramente é levada a sério. Muitos a tratam como uma metáfora religiosa, outras como superstição ultrapassada. Mas se pararmos para olhar de forma crítica, sem filtro e sem ilusões, vimos que ela descreve com precisão cirúrgica a realidade do mundo em que vivemos. Essa terra se alimenta de sofrimento, sangue e morte, onde a dor é matéria-prima, onde a fome é fabricada, onde a alienação é planejada. Não é acaso, não é azar, não é apenas má sorte de nascer em tal lugar. É o sistema. A pobreza é uma estratégia. Um dos maiores enganos é acreditar que pobreza é fruto de apenas incompetência ou de má gestão. Na verdade, a pobreza é necessária para que o sistema funcione. Sem pobres não haveria mão de obra barata. Sem miseráveis não haveria quem aceitasse condições humilhantes de trabalho. Sem pessoas desesperadas não haveria exércitos de consumidores dependentes de esmola do Estado ou de migalhas dos bancos. A fome, a miséria e a desigualdade não são falhas, são engrenagens. As elites sabem que é impossível todos serem ricos, porque a riqueza de alguns depende da miséria de outros. Como dizia Rousseau, o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que cercou um terreno e disse: "Isso é meu". A partir daí, a desigualdade virou lei. A política é como um teatro, o poder real não está no voto. As pessoas ainda acreditam que política é sobre esquerda contra direita, vermelho contra azul, liberal contra socialista, mas isso é apenas um espetáculo. Na prática, quem dita as regras não são os eleitos, mas os que financiam suas campanhas, bancos, corporações, grandes empresários. O seu político favorito pelo qual você acredita é só uma engrenagem desse sistema. A política funciona como uma cortina de fumaça. Enquanto você discute meu partido contra o seu, os mesmos grupos continuam controlando o fluxo de dinheiro. O Estado não governa, ele administra os interesses de quem realmente manda. Por isso, leis que poderiam acabar com privilégios nunca são aprovadas. Por isso, impostos pesam mais sobre o pobre do que sobre o bilionário. Nietzsche já alertava: a moral e as regras sociais foram inventadas para manter o homem domesticado. A política nada mais é do que a continuação dessa domesticação em escala coletiva. Quando o apóstolo João disse: "O mundo jaz do maligno", ele havia afirmado: embora Deus seja o soberano, o sistema do mundo está temporariamente sob domínio de forças malignas, porque a humanidade rejeitou Deus e se deixou guiar por paixões, vaidade, idolatria e corrupção. E a própria religião virou uma engrenagem desse sistema. A fé foi transformada em negócio. Aqui precisamos ser sinceros, a religião institucional, em boa parte, deixou de ser espiritualidade, se tornou empresas. As grandes igrejas funcionam como corporações, arrecadando bilhões, explorando a esperança dos pobres e prometendo recompensas que nunca se cumprem. Se você sofre, eles te oferecem dízimo. Está doente? Faça a corrente de fé. Está endividado? Deus vai abrir a porta, mas antes, pague sua parte. Enquanto isso, líderes religiosos vivem como reis e o povo segue anestesiado, acreditando que sua dor tem propósito e que tudo será compensado no além. Karl Marx dizia: a religião é o ópio do povo. E esse ópio ainda hoje mantém bilhões aceitando uma vida miserável sem questionar o sistema. Essa terra não é o paraíso, é o próprio inferno disfarçado de lar. Olhe para a fome, é vergonhoso pensar que em pleno 2021 crianças ainda morrem de desnutrição. Mas por que não existe comida? Porque ela foi transformada em arma política. E sua mercadoria é controlada por gigantes corporativos. Enquanto toneladas de alimentos são desperdiçadas, milhões organizam. E a fome cumpre seu papel: manter o ser humano nas condições de servo, de escravo, do estômago vazio. E a exploração? Quantos trabalham 12 horas por dia, ganhando quase nada, sustentando impérios que jamais verão? Quantos gastam a vida inteira servindo a empresas que as descartam como se fossem lixos, envelhecem, adoecem e terminam a vida sem terem vivido nada? O trabalhador é explorado até o limite de sua força vital, e quando ele quebra, é simplesmente substituído por outro, como uma peça descartável em uma máquina sem alma. E essa é a lógica: sugar o máximo possível do homem, até que reste apenas a carcaça. E a criminalidade? O crime não se trata apenas de um fruto de uma maldade individual. O crime é funcional para o sistema, porque ele gera medo, e o medo é a ferramenta mais eficiente de dominação.
Um povo com medo aceita vigilância, aceita leis cada vez mais duras, aceita a presença de um Estado policial. E enquanto os pobres se matam entre si por migalhas, os verdadeiros criminosos, os que saqueiam nações inteiras de dentro de gabinetes luxuosos, permanecem intocáveis. E a gente vê isso o tempo todo. O pequeno criminoso é punido, o grande criminoso é homenageado. Mas nada disso funciona sem alienação. Porque para aceitar essa escravidão, as pessoas precisam estar distraídas. O entretenimento cumpre esse papel. O pão e circo modernos são as telas que carregamos nos bolsos. Se na Roma antiga o povo era distraído com gladiadores, hoje o povo é distraído com novelas, futebol, reality shows, TikTok, fofocas e vida de famosos. A lógica é a mesma. Quanto mais distração, menos questionamento. A mídia tradicionalmente manipula, seleciona as notícias que interessam aos donos do poder. Já as redes sociais viraram uma máquina de dopamina. Você passa horas rolando vídeos curtos, memes e fofocas enquanto sua energia e sua atenção são drenadas. E no fundo, enquanto você se distrai, decisões que mudam sua vida estão sendo tomadas em reuniões secretas de bancos, de fundos de investimentos e governos. Platão já descrevia isso no mito da caverna. A maioria prefere olhar para as sombras na parede em vez de encarar a realidade. Tudo é uma grande prisão. E essa terra se alimenta de dor, ela precisa do sofrimento como combustível. Arthur Schopenhauer já dizia: a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Ou sofremos pela falta ou sofremos pelo vazio. Nietzsche, por outro lado, via nesses sofrimentos a prova de que o homem ainda não despertou para criar sua própria moral, sua própria liberdade. E é exatamente isso que o sistema teme. Um homem que desperte, um homem que enxergue que tudo ao seu redor foi projetado para mantê-lo de joelhos. Olhe para a história. Guerras foram criadas não apenas por ideologias, mas para movimentar a economia, enriquecer alguns e deixar milhões mortos pelo caminho. A miséria é necessária porque dela nasce a mão de obra barata, o gado que será explorado e depois devorado no rebanho. A alienação é necessária porque sem ela as massas se revoltariam. O sofrimento, portanto, é o motor invisível da sociedade. Enquanto você trabalha até se esgotar, alguém lucra. Enquanto você chora numa fila de hospital, alguém lucra com a indústria da doença. Enquanto você acredita em promessas políticas, alguém enche os bolsos. Enquanto você é manipulado pelo medo da violência, alguém expande seu poder. Essa terra não é um paraíso, é uma prisão disfarçada de lar. E o tributo exigido para viver aqui é o sofrimento constante. E é aqui que chegamos à maior ilusão. É de que um dia isso vai mudar. Governos prometem, religiões prometem, empresas prometem, mas nada muda. Porque se o sofrimento é o combustível, quem teria interesse em pagá-lo? O mundo sem dor não seria lucrativo. O mundo sem miséria não seria controlável. O mundo sem alienação não seria governado. Por isso a frase "o mundo jaz do maligno" não é apenas uma metáfora espiritual, é a descrição perfeita da realidade em que vivemos. Vivemos em uma terra que se alimenta da dor. E enquanto você acredita nas ilusões vendidas, continuará sendo apenas mais uma peça dessa engrenagem. A questão é, você vai continuar aceitando isso? Vai continuar acreditando nas promessas que nunca se cumprem? Ou vai finalmente abrir os olhos para perceber que a vida que te venderam nunca existiu? A única liberdade possível é escapar da manipulação, pensar por si mesmo e não servir de combustível para esse mundo devorador de almas. Esse é o sistema do mundo jaz do maligno, dito por João há 2000 anos atrás. E até hoje nada mudou, porque essa terra se alimenta de dor e sofrimento. E a história estará sempre se repetindo. Seja um homem desperto, você não pode quebrar essa máquina, mas você pode quebrar esse ciclo. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Quem puder, deixa o like e se inscreva aqui no canal.